Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Med Ensina. Estamos aqui hoje com mais um episódio. Como sempre eu falo a mesma coisa. Você que está assistindo a gente no YouTube, por favor, dá um like aí pra gente. Comenta aí o que você tá achando, se você quer algum assunto específico, alguma coisa assim, ajuda a gente, tá bom? Fala alguma coisa aí pra gente ficar feliz, alegre. Conta alguma coisa pra gente. A gente tá toda quarta, tá? Às 8 horas da noite. A gente vai estar aí no YouTube pra vocês. Amazon Music, Spotify, Deezer. Tá em tudo aí. O que vocês precisarem escutar, a gente tá aí. Tá? A gente agradece todo mundo que tá tendo carinho de mandar uma mensagem pra gente no direct, lá no Instagram. A gente gosta muito que vocês interagem com a gente. Quando a gente coloca a caixinha de pergunta, vocês responderem. A gente fica muito feliz. Beleza? Queria agradecer hoje mais uma vez Estúdio Becklin. Galera do Estúdio Becklin, que ajuda a gente aqui nessas gravações todos os dias. E tenha paciência de eu, que não sou profissional, tá aqui fazendo um podcast para vocês. Gente, hoje temos um convidado novo, mais um convidado, é sempre novo na verdade, né? Mas temos um convidado, Dr. Luciano Taylor, ortopedista. Muito obrigado por ter aceitado vir até aqui, doutor. Agradeço, Arthur, eu que agradeço a honra. É a primeira vez minha no podcast. Quero pedir desculpas se eu falar alguma besteira. Sempre tem a primeira vez, doutor. Sempre tem a primeira vez. E o podcast é isso aqui. A gente vai conversar hoje sobre o que a galera gostaria de perguntar para você, principalmente para você da sua especialidade, né? Conta um pouco pra gente como é que funciona essa parte da especialidade. Você já é formado em quê? Eu me formei na faculdade, daí eu fui direto para residência, fiz ortopedia. Aí, formado em ortopedia, eu fiz a residência no hospital de trauma, que a prioridade era trauma, e vim para Foz do Iguaçu. Aí, aqui em Foz, eu resolvi fazer uma subespecialidade, eu fiz subespecialidade em cirurgia de joelho e artroscopia, né? Comecei a focar mais na parte de ombro e joelho. A residência de orto, então, ela é sempre cirúrgica ou tem a parte clínica da orto, não, né? A ortopedia tem a parte clínica e cirúrgica, né? Mas é uma especialidade cirúrgica. Então você faz cirurgia geral? Não. Ou não? Direto trauma. Uhum. Direto trauma e ortopedia, né? Legal. E aí são quanto tempo você falou? 3 anos de ortopedia, em torno de 6 meses a 1 ano cada especialidade, né? Cada subespecialidade na ortopedia, ombro, joelho, coluna, em torno de 6 meses a 1 ano. Geralmente 1 ano a mais. São 4 anos para você sair com uma subespecialidade. E aí você tem... A gente fala bastante sempre aqui, quando a gente está conversando sobre especialista, sobre esse negócio de fellow. Tem bastante essa parte de fellow em ortopedia? Ou não? Sim, você tem fellow fora do Brasil, né? Você pode acompanhar alguns serviços fora do Brasil. Fellow no Brasil também, você pode acompanhar um serviço dentro do Brasil, para você pegar uma experiência em certos tópicos, né? Mas não é muito comum, ou é comum o fellow comum, em orto? É que, por exemplo, a gente estava conversando com a doutora Thaís, ela falou que em cardiologia é quase crucial você fazer um fellow em alguma coisa, assim, na especialidade, né? Doutor, conta pra gente como é que você decidiu fazer ortopedia. Por que você decidiu fazer ortopedia? Na verdade, a medicina para mim, assim, foi por acaso, né? Eu não tinha essa pretensão de fazer medicina, mas eu tinha boas notas e meus colegas falavam, né? Sempre fui um dos melhores alunos do colégio, no 2º grau. E meus colegas falavam, você vai fazer medicina? Vai fazer medicina? E daí acabei indo para medicina. E uma coisa inusitada, já tinha feito a inscrição pro vestibular, já ia fazer medicina. E meu professor de biologia passou um parto e desmaiei na sala, não podia ver sangue, uma coisa bastante... Aí você já começou a se duvidar, Fiquei com medo. Daí quando eu passei no primeiro vestibular, né? Aí fiquei com uma insegurança de ir pro pronto-socorro, de ver sangue, por esse receio, né? De já ter passado mal Doutor, eu nunca tive a experiência. No vídeo eu não passei mal, mas eu nunca tive a experiência, assim, de passar mal vendo sangue ainda, assim. Tem gente que fala que tem algumas vezes que, tipo, não dá, né? Tem estudante, por exemplo, de internato que eu acompanhei, que eles falaram que nunca tinha passado mal com nada. E aí eu acho que alguns cheiros, assim, que tem hora que não rola, que você não aguenta, assim. Mas eu até hoje, quando eu vou
tirar sangue, para fazer algum exame, eu ainda passo mal, ainda não tô... E você faz cirurgia? Mas eu vejo a cirurgia como uma coisa altruísta, né? Eu estou ajudando, eu estou corrigindo um problema, então é uma coisa relativamente benéfica, não é? Eu não vejo assim como eu prejudicando alguém. Agora, quando alguém vai tirar meu sangue, eu fico meio... Receoso, né? Eu não gosto de agulha, eu também não. A minha avó tinha que mentir pra mim falando que eu ia ganhar guarda-chuvinha de chocolate. Já viu aquele que gruda no céu da boca, que fica uns 30 anos? Minha avó mentia pra mim que ia comprar aquele lá pra eu ir tomar a vacina, daí ela levava pra tomar a vacina e me enganava, né? Mas... Minhas filhas, quando vão tirar sangue, assim, para fazer exame, as enfermeiras falam, vê se não vai fazer igual teu pai, porque já quando você desmaiar, acordar, estão me abanando, assim. Do nada. Normal. Doutor, eu tenho algumas coisas que a gente vai conversando aqui com relação a tudo isso, mas nessa parte da ortopedia, principalmente, qual que é o tipo de paciente que mais aparece para você, assim? Hoje a população está envelhecendo, né? Então, apesar de eu trabalhar com medicina esportiva, pessoas mais jovens, a gente tem uma gama cada vez maior de pacientes de idade, né? E hoje as pessoas estão mais sedentárias, né, que outrora, que os avós, né? Então as pessoas estão envelhecendo com uma qualidade de vida pior e procuram a gente, já na faixa de 40, 50 anos, pessoas relativamente jovens, né? Eu penso assim, né? Estou nessa faixa. Não, tá jovem. Aí, mas essa parte, por exemplo, a gente fala bastante da relação do peso, né? O quanto o peso hoje influencia nessa parte articular, né? Que é uma coisa que às vezes a gente esquece, né? Porque acho que é só... gordurinha é só estética, não é? Aí tem essa parte de realmente ficar... Às vezes corcundinho, gordinho, puxa assim, ó, pronar os dois ombros, né? Pronação do ombro. E também essa parte de lesão, né? Com relação a cartilagem, essas coisas assim. Tem bastante caso disso pra você, ou não? Então, na verdade, isso é um pouco controverso. Eu sempre falo que eu prefiro o gordo forte do que o magro fraco, né? Na ortopedia, o que nós temos é a massa muscular. Se você tem uma boa massa... O músculo é teu amortecedor, né? Você depois dos 20 anos, a gente começa a perder massa muscular. Depois dos 40 anos, principalmente as mulheres que têm uma massa muscular inferior, se elas não fizerem um trabalho de manutenção dessa musculatura, elas vão ter problema articular. Vai atrofiando, né? Vai transferindo carga para a articulação, né? Eu tenho mesmo meu irmão, coitadinho, ele tá com um negócio na coluna. Mas é porque, assim, a gente tem muito isso. Eu, meu pai e meu irmão, a gente tem... O melhor dos mundos é o magro forte, né? É o magro forte. O magro forte, né? Mas eu vou dar um exemplo. Os pacientes que fazem cirurgia bariátrica, por vezes são pacientes que são obesos e não têm nenhuma queixa articular. Depois da cirurgia, como perde peso muito rápido, e se perder peso sem fortalecimento muscular, sem musculação, eles passam a ter problema de coluna, problema de joelho, problemas articulares. E também tem você que falou que trabalha com essa parte do esportivo, tem bastante isso de ligamento, né? Principalmente o mais conhecido da galera, que é o ligamento cruzado, né? Você tem bastante caso de esportista, né? Esse é o nosso dia a dia. A gente brinca aqui em congresso, todo congresso fica discutindo ligamento cruzado, mas é o que a gente tenta melhorar cada pouco, tentar melhorar alguma coisa. Hoje, a gente fala muito da ortopedia da parte cirúrgica, né? Mas qual que você acha que é a importância da ortopedia hoje antes da cirurgia? Eu vou te falar que a parte clínica é 90% da ortopedia. A parte mais importante é a parte de orientação. A parte cirúrgica é uma parte assim, fim de linha, não tem mais o que fazer, a gente tem que operar, mas a parte clínica é muito mais importante. É que a parte cirúrgica te dá uma visibilidade maior, né? Que chama a atenção. Mas o importante, se você tem uma boa orientação clínica, a chance de você ir para o procedimento cirúrgico é muito menor. Nesse contexto que nós montamos a nossa clínica associada à ortopedia com fisioterapia. Eu tinha um índice, por exemplo, uma cirurgia de ombro, que é a cromioplastia, que é uma cirurgia simples, a gente tinha um índice altíssimo de tratamento cirúrgico, depois que nós associamos a fisioterapia
com a ortopedia caiu assim absurdamente, assim, a gente reduziu muito o número de pacientes cirúrgicos. Então eu acho que uma atenção maior na parte clínica é muito mais importante do que na parte cirúrgica. E a clínica também no pós-operatório, né? Tem essa também, né? Perfeito, esse é um dos outros motivos. Às vezes você faz uma cirurgia excelente, por vezes o paciente não colabora e por vezes você não tem um bom serviço de reabilitação. Então existe uma necessidade de um médico fazer um procedimento bem sucedido, o paciente ser bastante colaborativo e um serviço de reabilitação que seja adequado. É um conjunto. É um conjunto. Se um desses 3 pilares falharem, a gente vai ter algum problema. Principalmente a prevenção, né? A prevenção hoje, com relação, igual você estava falando, que é o magro forte. Então, o fortalecimento muscular é um dos pilares, né? Isso é inconteste. Então, hoje o que eu vejo na medicina é pessoas pegando caminhos assim completamente aleatórios, assim, opinião pessoal. E a gente tem um banco de dados, a gente tem um nível de evidência científica que te dá um norte melhor. Então, se você usar estudos mais confiáveis, metodologias de estudos mais confiáveis, o caminho é muito simples, assim. E em termos de prevenção de lesão, a manutenção de massa muscular, eu falo para meus pacientes, é fundamental preservar a musculatura, é fundamental fazer musculação. Se você pega um banco de dados, estudos bem elaborados, todos levam para esse caminho, né? E hoje as outras especialidades estão vendo isso também. A ortopedia a gente já vê isso há muito tempo, mas hoje eu vejo os cardiologistas que indicavam que o paciente fizesse caminhada, hoje estão indicando a musculação. Você mais ativo, você tem prevenção de lesões, né? Tanto prevenção de lesões que eu digo, você tem um risco menor de infarto, você tem um índice de varizes vascular, está indicando osteoporose, você trata com fortalecimento muscular, o que ganha massa muscular, ganha massa óssea. Então eu vejo vasculares, eu vejo ginecologistas que tratam osteoporose, principalmente indicando a musculação. Nós ortopedistas já fazemos isso há muito tempo. A gente bem adiantado em relação às outras especialidades. Doutor, essa parte que você disse é muito importante mesmo, né? Esse conscientização que você tem que fazer esse fortalecimento, tem que tratar um pouco antes de dar o problema. Porque a medicina hoje em si é tudo resolver problema, né? Tipo, já deu problema, agora vamos resolver. Vou discordar de você. Hoje a medicina virou muito seca-gelo, assim, se tem um problema, vamos lá, a gente faz um bloqueio anestésico, alivia a dor, mas o problema continua, o problema é mecânico, na nossa área o problema é mecânico. Então, tá com dor, eu fiz uma cirurgia no meu pé, não tomei remédio, quando dizer que não tomei remédio, tomei uma dipirona no segundo dia de pós-operatório, que eu acordei 2 da manhã e aquela dorzinha que não me incomodava durante o dia, não me deixava dormir, foi lá, tomei mais... Fiz uma cirurgia, não tomei nada, não tomei anticoagulante, anti-inflamatório, quebrei minha coluna também, não tomei anti-inflamatório. Por quê? O processo inflamatório, as pessoas acham que é ruim. Via de regra, na maioria dos casos, o processo inflamatório é um processo de cicatrização, um processo de reparo tecidual. Se você tem uma fratura e usa anti-inflamatório, você vai atrapalhar a cicatrização, você vai retardar, vai piorar a cicatrização do tecido. Então, a gente hoje usa remédio de forma indiscriminada, assim. Então, acho que você ter um certo critério para usar esses medicamentos seria mais adequado. Faz parte, né? Essa parte de que tem que realmente se entender essa relação. Doutor, um negócio que eu tenho dúvida. Sabe, você é especialista em joelho, é meu momento. Opa! Sabe o joelho quando você fica assim, que ele fica estralando? Sim. Crec. Geralmente é quando uma lesão patelofemoral, né? Essa crepitação, esse barulho, parece que tem areia, não tem areia, tá? Mas geralmente é uma irregularidade na cartilagem da patela, né? Eu achei que era normal, que eu já escutei bastante gente falar, não, que você tem que tomar bastante água, porque daí aumenta o negócio da patela, da cartilagem, né? Então, a cartilagem é um sistema que não tem nutrição, né? Então, se você hoje está na moda comprimido para cartilagem, vários medicamentos. Só que a gente sabe que o sangue não chega na cartilagem, ela não tem inervação e não tem circulação. Uhum. Então, nenhum remédio via oral hoje tem uma comprovação razoável para ser indicado, né? Para cartilagem. Ela desgastando, ela não tem regenera. como... Não, existem cirurgias para vamos dizer assim, para formar um tecido próximo da cartilagem. Igual, não. Tem um tecido...
Sabe quando a rua faz um buraco, a prefeitura vai lá e tampa? A gente consegue formar um tecido razoável, mas não é um tecido tão resistente como a cartilagem. Qualquer chuvinha vai... E outra, são cirurgias para localizações específicas. Patela, por exemplo, o resultado é péssimo de lesões de cartilagem. Para cirurgia de transplante, para cirurgia de regeneração de cartilagem. E são lesões focais, lesões de 2x2, 3, não lesão disseminada, né? Às vezes a gente atende paciente com uma artrose grave de joelho, todo o joelho comprometido, e ele tem essa esperança de fazer uma cirurgia para cartilagem. Não existe, né? Eu lembro, inclusive, de um amigo meu que ele teve problema no joelho, eu não sei o que foi, se foi o ligamento, provavelmente deve ter sido também, mas tinha vez que a gente tava assim, saindo junto, todo mundo junto, aí ele, ai, começava a gritar. Aí ele, não, peraí, fazia uns negocinhos assim e falava, não, botei no lugar. E aí voltava. Mas aí ele chegou a fazer, ele já fez a cirurgia já no joelho, já voltou. Mas ele demorou para fazer, porque isso daí já é um sintoma que ele lesou o menisco. Então, a lesão do ligamento ela é relativamente traiçoeira, né? O paciente ele tem sintomas quando ele faz atividade que gira o corpo. Faz jogar bola, que chama de movimento de corte. Você está num sentido e gira o corpo, o joelho acaba saindo, entre aspas, do lugar, mas no teu dia a dia toda a mecânica do joelho está alterada e a longo prazo vai te dar uma artrose. É uma cirurgia relativamente simples, com resultado previsível, né? E que previne a artrose e previne lesão de menisco. Esse caso do teu amigo que tem essa dor, esse bloqueio articular, é porque ele já danificou o menisco, certamente já tem alguma lesão de cartilagem, então ele já tem um joelho comprometido. Mesmo que a gente refaça o ligamento, ele demorou para operar. Mesmo que a gente faça o ligamento, ele já tem alguma sequela por adiar esse procedimento. Esse processo de refazer o ligamento, porque às vezes depende muito, né, da onde de onde rompeu o ligamento ou não. Não. Aí se tem vamos lá, o que a gente falou, a clínica é mais importante. Então, se o paciente no exame físico tem instabilidade, a indicação é cirúrgica. Independente se ele tem queixa ou não, a mecânica do joelho está alterada e isso a longo prazo, médio ou longo prazo, depois de 3 meses, você já pode ter lesões pela alteração mecânica do joelho. E não é só isso, né? Vai afetar o corpo inteiro, porque se você às vezes evita... transfere carga para o joelho contralateral, transfere carga para o quadril, para a coluna. Eu já vi bastante... Eu acompanhei uma época o doutor, acho que o Paulo Musi, e aí ele já via alguns vídeos dele de cirurgia e tal, e aí teve alguns ligamentos que eu vi que eles usavam tipo como se fosse um negócio de aço, assim, né? Como é que é? A gente chama de stripper, né? Que é como se ele fosse isolar o ligamento. A gente tira o enxerto para reconstruir o ligamento novo, né? O ligamento que você rompeu, vou dar um exemplo, você rompe o ligamento do tornozelo, ele tem uma vascularização boa, então a chance dele cicatrizar é enorme. O ligamento do joelho tem uma vascularização diferente, o cruzado anterior, por exemplo. Então, quando você rompe o cruzado anterior, a probabilidade dele cicatrizar é muito baixa. Então, se o paciente rompeu, às vezes o paciente chega no meu consultório e fala assim, peguei uma ressonância e minha lesão é parcial. Eu falo, não tem gravidez parcial, ou rompeu ou não rompeu. Então, se está instável, a indicação é correção da mecânica, reconstruindo o ligamento cruzado anterior. E eu vi bastante, e ele falava assim, não, que às vezes tem uns que você faz esse processo aí de refazer o ligamento, que eles ficam até mais forte, né? Que às vezes tem uns cabos que aguentam acho que mais de não sei quantas toneladas lá, e aí quando você refaz ele... Na prática a gente tem essa percepção, mas eu acho assim um pouco... Acho assim, o natural... O original sempre vai ser melhor, né? Aquilo que a gente estava comentando, a gente sempre tenta melhorar a técnica para ficar próximo do original, mas eu digo assim, você tem uma camisa rasgada, eu vou lá e costuro essa camisa, mas ela nunca mais vai ser uma camisa nova, né? Então sempre alguma alteração, a gente nunca vai fazer um ligamento perfeito, por mais próximo. Hoje a gente faz uma reconstrução anatômica, que é o mais próximo do natural, do normal. Eu costumo fazer um reforço lateral, que é mais uma proteção, que dá bastante dificuldade no pós-operatório, mais difícil de recuperar, mas a gente
Na minha opinião, o teu joelho original é sempre É o melhor, né? é o melhor. E doutor, é bem comum, Milhões de anos né? de evolução, né? A gente não vai fazer em meia hora. É bem comum, né, essa lesão do joelho, né? A grande maioria das pessoas que eu conheço, é que também eu joguei muito, eu sou da galera da bola ali. Então, Sim. os meus amigos, a grande maioria foi do joelho. Tudo problema é joelho. Por causa do futebol, inclusive. Eu mesmo era goleiro. Aí, nossa, cada pancada que eu dava no joelho, caí de joelho, porque eu jogava futsal. Então, era na quadra, direto, tá. Então, tem a calça e tal, mas não é 100%, né? Tem os joelheiros e tudo. Mas aí você toma cada pancada de joelho no chão, assim, que realmente, às vezes, você acha que, às vezes, não vai rolar, não. Eles, a grande maioria, é dessa parte do joelho mesmo. É muito comum, né, que a gente vê. E a gente falou bastante dessa parte do pré e o pós-operatório. O que você acha que é muito significativo, principalmente para um paciente que fez uma operação agora, por exemplo, de uma lesão assim muscular, que é do tendão, né? Uma lesão do tendão. O que você acha que é assim muito válido para que ele faça depois desse pós-operatório? Você diz uma reconstrução do cruzado anterior? Pode ser. Já que você é mais especialista, pode ser essa parte. Isso, sim, se quiser falar sobre lesão muscular, também é um tema que eu acho bastante interessante. Vamos falar de lesão muscular. Uma falha que eu vejo muito grande é uma proteção enorme. Nós temos um período inflamatório, dependendo do tamanho da lesão, que vai de 24 a 72 horas. Então, uma lesão menor, em 24 horas, você já começar um processo de reabilitação, começar a alongar, começar a fortalecer, você vai formar uma fibra melhor, no sentido normal do músculo. Quando você retarda esse processo, eu vejo pacientes esperando 2, 3 semanas para voltar a fortalecer, voltar a alongar, você vai formar um tecido desorganizado. Então, quanto antes você começar um processo de reabilitação, mais melhor o tecido que você vai formar, melhor vai ser a sua reabilitação. E essa reabilitação daí ela vai constituir de fisioterapia? A fisioterapia é um leque muito grande, né? Eu tenho um certo preconceito com a fisioterapia de choquinho, gelinho, calor, luz. No nosso conceito, a fisioterapia é um processo de reabilitação. Como eu disse na lesão muscular, quanto antes você começar um processo de fortalecimento, respeitando a dor do paciente, a gente não usa tanta medicação, pelo contrário, evita. Respeitando o limiar de dor do paciente, quanto antes você começar a alongar, quanto antes você começar a fortalecer. Eu vejo outro exemplo, pacientes que têm entorse de tornozelo e ficam 3, 4, 6 semanas com uma imobilização. Quando você usa essa botinha, você perde coordenação, você faz atrofia da musculatura e você faz rigidez articular, que é tudo que a gente não quer. Então, se for para usar uma bota no entorse de tornozelo, normal, em torno de 2, 3 dias depois disso, começar a tirar. Lógico, você vai andar num terreno irregular, um terreno de risco, vai trabalhar, razoável usar a bota, mas você chegou na tua casa, que é um ambiente seguro, quanto antes você começar a mobilizar, quanto antes você trabalhar a reabilitação, a fisioterapia, melhor vai ser a cicatrização desse tecido. A gente tem esse conceito, né? Da mesma forma do anti-inflamatório, eu tenho uma inflamação, vou tomar um anti-inflamatório. Está errado, a inflamação está te ajudando. E a gente tem esse conceito, se eu proteger, vai cicatrizar melhor. Não é verdade. Os estudos dizem exatamente o contrário. Assim, quanto proteger dentro de um certo limite, não agravar a lesão. Mas quanto antes você começar a estressar dentro de um certo limite, melhor vai ser a cicatrização tecidual, melhor vai ser o teu retorno. Doutor, e na parte de, por exemplo, pré-operatório, para você explicar para o paciente, porque tem muita gente que tem medo, né? Principalmente para fazer a cirurgia. Fala cirurgia, a pessoa já arrepia. Como é que funciona essa relação para você explicar para o paciente, para você fazer com que ele entenda como é que vai ser o procedimento? Todo procedimento cirúrgico tem um risco-benefício. E quando eu indico um procedimento cirúrgico é porque o risco dele não operar é maior do que o risco dele deixar assim. Por exemplo, a cirurgia do cruzado anterior é uma cirurgia relativamente simples, não é uma cirurgia relativamente complexa, mas para a gente que tem uma rotina, uma cirurgia com resultado previsível, e a falta desse ligamento a médio e longo prazo vai trazer sequelas que são irreversíveis. Então, o risco de você não operar é muito maior. Eu vejo paciente idoso, cirurgia de prótese, uma cirurgia agressiva, mas você dentro do hospital é um ambiente seguro, você tem uma UTI, você está monitorado, tem
está monitorado, você tem anestesista, você tem colegas ali que vão te dar um suporte. Então, você está num ambiente seguro, você tem, como que eu vou dizer assim, você tem uma segurança para fazer esse procedimento. O fato de você não, por exemplo, não faz uma prótese, você começa a usar medicamento de forma indiscriminada, você começa a ter problema renal, problema gástrico. Eu já tive paciente que adiou uma prótese de joelho anos e quando a gente foi operar tinha insuficiência renal, de tomar remédio para dor. Então, o não operar, via de regra, pelo menos na minha indicação, é mais grave do que o tratamento. O tratamento cirúrgico é muito mais seguro do que não operar via de regra. Aqui, a outra dúvida que eu tenho é o uso da placa. Por exemplo, às vezes quando a cartilagem já não tá mais legal. Aí você tem que fazer o uso de colocar aquela placa assim entre um e outro, né? Que você coloca basicamente uma plaquinha assim, um no osso ou no outro. Uma osteotomia, né? Então, o que é a osteotomia? Esse nome bonito aí que você falou. É bonito. A osteotomia é quebrar o osso e entortar a perna. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que... Uma prótese de joelho, tá? Qual é a vida útil de uma prótese de joelho? Vamos chutar entre 10 a 20 anos. Se eu tenho um paciente de 70 anos, a probabilidade é que dure 20. Se eu tenho um paciente de 30 anos, vai durar 5, porque é um paciente mais ativo, um paciente que vai gastar mais essa prótese. E outra, ele com 30 anos, com 35 ou 40, tem que colocar uma prótese maior, que vai durar X. E depois Então, quanto mais idade o paciente tiver, mais tempo vai durar essa prótese. E que alternativa eu tenho numa faixa etária mais baixa? Eu tenho um paciente de 20 anos, por exemplo, na faixa de 20 a 30 anos, que rompeu o ligamento e não quis operar. Aí ele chega no meu consultório com 25, 26 anos, uma artrose de joelho, não tenho o que fazer, o joelho deformado, o que eu faço? Então, a osteotomia, vou tentar explicar. O joelho começa a entortar e começa a gastar desse lado. Eu faço uma osteotomia, eu quebro o joelho e jogo a carga para esse lado, para ganhar tempo, para adiar uma prótese. Então, é uma cirurgia para a gente ganhar tempo. O resultado é muito bom, mas aquilo que eu digo, por vezes não operar é muito mais agressivo do que operar. Às vezes deixar acontecer, né? É porque a galera tem uma falsa sensação de que dá para botar no lugar, né? Por exemplo, esses dias eu fiquei abismado. Foi uma experiência boa que eu tive, né? Eu estava fazendo estágio no hospital regional. Aí, o cara chegou com o ombro aqui, ó, aqui embaixo. Aí, o doutor traumatologista, ele chegou, deitou o cara e tal. Aí, a gente não fazia a mínima ideia do que ia fazer. Chegou, o doutor pegou o braço dele aqui assim, falou para ele deitar. E foi conversando com ele. Ai, não sei o que, onde você mora, não sei o que. E ele ficou todo intertido conversando com o doutor. De repente o doutor foi levantando. Aí o doutor botava a mão aqui, né? Ó, entre o... Aqui pra sentir onde ele tava. Assim, ele botava a mão assim, sentia e com o braço do cara esticado. Aí de repente ele só fez assim, tuc. Foi, voltou no lugar. Aí ele explicou pra gente que são os dois músculos, né? Que simplesmente colocam ele no lugar de novo. Que daí eu acho que, não sei se é luxação, tem um outro nome. O que você me relatou é uma luxação de ombro. Então, o ombro sai do lugar. Quando você tem uma lesão de cápsula, é uma dor insuportável. Acho que uma maior dor que a gente tem na ortopedia é quando você luxa, você rasga, você rompe a cápsula. Então, como você tem muita dor, você contrai a musculatura e o ombro não volta para o lugar. A hora que você se distrai, você relaxa, lógico, tem posições que a gente usa para facilitar esse retorno, o ombro volta para o lugar. Mas o tema aí é o porquê saiu do lugar. Ele caiu de moto. Foi um evento. Foi um evento, caiu de moto. Porque quando saiu, teve um evento grave, perfeito. Você reduz e a probabilidade de não sair existe. Agora, quando sai fácil, já saiu 2, 3 vezes, é porque tem alguma falha mecânica e esse é um procedimento seguro, você tem que corrigir. Mas no caso dele, eu acho que não sei se precisou ter que ser procedimento cirúrgico. O primeiro evento teve um trauma importante, a indicação a princípio não é cirúrgica. A princípio, depende do tamanho da lesão também. Aí o dele, basicamente, colocou no lugar, aí o doutor ficou assim, passando a mão no ombro dele, aí a gente ficou assim, ele tá sentindo? Aí o paciente, sim, tô sentindo. Você tá vendo que eu tô te tocando? Ele, tá, tô sabendo. Aí ele só virou pra gente e falou assim,
tô fazendo isso pra ver se eu não rompi Lesão nenhum de nervo. né? Tem o nervo axilar, que dá sensibilidade no ombro, mas assim, é muito raro ter uma lesão por luxação. Aí ele falou assim, ó, dá pode dar alguma coisa pra ele aí, eu acho que muscular, né? Porque ele tava com bastante dor muscular também. E pode ir embora. Foi embora. O cara foi embora pra casa, 0. Reduziu, acabou a dor. Eu nem passou em médico depois. E tirou a foto. Eu tenho a foto até hoje aqui, eu vou até mostrar pra você. Peraí. Te impressionou. Nossa, me impressionou. Porque é verdade, eu não tinha tanto contato com raio-x, mas quando eu tive o contato... Cadê a foto do negócio? Eu tenho que achar isso aqui. Aqui. Vamos ver. Dá uma olhada. Sim, teve uma luxação de ombro. Não sei a idade do paciente, né? Ele tinha quase uns 40, assim, 30 e pouco. Então, eu falei que não era cirúrgico, mas a princípio aqui é cirúrgico. É? Teve uma fratura associada com a luxação, ó. Tem como filmar aqui ou não? Cara, não sei Tem caneta. Não tem como Tá filmar. vendo que teve uma... Aqui a grande tuberosidade, quando ele luxou o ombro, ele fez um arrancamento. Tá vendo o osso quebrado aqui? Uhum. Ó, solto. Então, você só reduzir, por vezes não resolve o problema, você tem que fixar essa grande tuberosidade. Lógico, se você reduzir e ela voltar pro lugar, ok. Mas aqui, ó, tem uma fratura. Então, não foi só uma luxação, como você disse. Além de luxar, ele teve uma fratura, a indicação a princípio dele seria cirúrgica. Bom, ele deve ter voltado lá então depois. Espero que sim. O doutor, eu não lembro. Eu não fiquei. Eu vi ele colocando no lugar e aí fui embora. Porque eu já tinha dado meu horário, a galera tinha ido embora. Esse é um problema que a gente tem hoje com rede social, né? Fiz isso. Cara, você tem que examinar, você precisa, por vezes, de um exame de imagem. Você falou de uma luxação simples, não, complexa procedimento de modo, mas você falou de uma luxação, reduziu, tá resolvido o problema. Nesse caso, além da luxação, tem uma fratura. Então, por vezes, você tem alguma coisa a mais e que muda a conduta. É que aqui também, fui lá no Paraguai. Então a chance de fazer uma cirurgia é um pouco menor. Mas isso é no mundo inteiro, tá? Isso é em Nova York, no Paraguai, em São Paulo. Ali, doutor, é que assim, quando... Falha de conduta. O que a gente estava conversando, a gente estava até conversando com outro ortopedista traumatólogo lá. E aí ele estava contando de um paciente que ali é tudo, não tem negócio do SUS. Então, assim, precisou, vou prescrever o que você precisa, você me traz. E aí eu faço. E aí ali ele precisava de todo aquele equipamento, tudo estéreo, né? A furadeira, todo equipamento estéreo. Aí chegou o cara, presta atenção nessa história, chegou o cara com a maletinha dele aqui. Uma Black & Decker. Tudo, não, o paciente mesmo. Chegou aqui com a furadeira normal, comum que ele usava, parecia que ele usava de obra. Eu vou te falar, quando eu fiz residência, era uma furadeira perfuradora. A gente fala um nome mais elegante para não falar furadeira. Mas era Black & Decker. E funcionava bem, lógico. Queimava um pouco, não é a mesma coisa, mas a gente usava. Hoje a gente usa um pneumático, uma coisa um pouco mais moderna, mas era funcional. E são caríssimos, né? Esses equipamentos assim, estéreo, toda vez estéreo. Tem empresa especialista nisso, né? Lógico que a furadeira ou perfurador, né? Black & Decker ou outra marca qualquer, né? Ele era esterilizado para a gente poder usar em cirurgia, mas nós usávamos e funcionava. Doutor, na residência, assim, quais contatos? Como é que foi a sua residência? Todo esse tempo de residência que você fez? Como é que foi esse processo da residência? Eu acho, a residência para mim foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Assim, eu acho que a faculdade te dá uma base boa, mas quem te prepara para a vida profissional é a residência. Então, uma boa residência para mim é fundamental. Eu fiz residência no Hospital Cajuru, né? Acho que é o melhor, na época que eu fiz... Curitiba? Curitiba. Era o melhor hospital de trauma, né? Era o mais procurado, né? Uhum. Então tinha uma excelente formação em trauma, também metodologia científica, né? Meus orientadores foram muito bem. Por isso que eu digo, hoje eu vejo pessoas pegando caminhos aleatórios, assim. Então você tem uma boa orientação de como fazer a medicina é fundamental. Isso eu tive na residência. E casos assim que você teve na residência? Eu tinha uma cirurgia relativamente grande, que é uma fratura de quadril, né?
E eu tinha, quando eu entrei na residência no primeiro ano, eu tinha a pretensão de, antes do meu aniversário, que vai ser semana que vem, dia 30 de julho. Parabéns, vai dar parabéns pro doutor no Instagram. 30 de julho, não sei, já saiu o episódio, saiu o episódio. Vai lá falar que... Eu agradeço já adiantado. Mas antes do meu aniversário, eu tinha intenção de de realizar essa cirurgia no primeiro ano, né? Daria 6 meses de residência. Quando chegou meu aniversário, eu já tinha feito umas 6, 7, assim. Então, eu tive um volume cirúrgico, isso no primeiro ano de residência, um volume cirúrgico de trauma muito grande. É legal quando tem esse contato, né? A gente sempre fala... Tudo. A gente sempre fala, principalmente na sua área, a prática é muito boa, né? Sim. E eu aprendi... Muita coisa que eu aprendi assim, ainda não aprendi 100%, mas só de ter visto... já me ajuda muito, porque a gente estava falando ontem isso, que a gente pega a prática, daí depois que você vê a prática, às vezes você não entendeu nada muito da prática, mas você viu. Aí chega no dia da faculdade que você estuda exatamente o que aquilo ou da teoria. Aí você fala, nossa, era isso e isso, não era? Aí você vê que começa a assimilar, você assimila a teoria com a prática, aí para sempre, fica aqui na cabeça para sempre. E uma memória que eu tenho da residência é que eu entrava no centro cirúrgico, eu via o sol saindo, e a hora que eu saía, antes de sair do centro cirúrgico, eu via o sol nascendo, assim, passava fila de cirurgia. Doutor, mais ou menos em média, depende muito do procedimento, né? Mas demora muito tempo uma cirurgia de por exemplo, joelho? Tem procedimento que a gente faz em menos de 5 minutos. E tem procedimentos que a gente leva. Ontem fiz uma lesão multiligamentar, foram quase 3 horas de cirurgia. Então, assim, o tempo é muito relativo. O que eu digo, às vezes o paciente pergunta para mim, quanto tempo demora a cirurgia? Eu falo, se quiser eu faço em meia hora, mas se quer que eu faça bem feito, vai levar 1h30. Então, isso é muito relativo. Lógico, você não pode ficar perdendo tempo na cirurgia, né? Sim. Mas o tempo cirúrgico é o necessário, né? Cada paciente... a gente faz sempre o mesmo paciente, mas o teu rosto é diferente do rosto de todo mundo. E a anatomia do joelho, a anatomia do ombro, que é o que eu mais opero, é diferente para todo mundo. Então, na hora, você tem que contextualizar. Então, você não pode falar, vou fazer essa cirurgia. A gente tem uma ideia de tempo, né? Mas, geralmente, a gente opera antes do tempo previsto. Que ótimo, né? Mas ainda tem que dar a qualidade, né? Doutor, a tecnologia veio para ajudar. A gente sabe que veio para ajudar. Mas, principalmente na sua área, que tem agora toda a parte cirúrgica por imagem, né? Uhum. É muito mais... Agora, na parte cirúrgica, a galera fala muito mais que é mais... É melhor fazer uma cirurgia que seja por imagem, por ser menos invasiva, né? Mas aí depende de caso para caso. Essa parte de ombro, principalmente, você faz mais cirurgias que são por vídeo ou por aberto? Eu saí da residência há 26 anos. E eu já aprendi a fazer por imagem. Então, não é uma coisa nova, assim, é uma coisa bem antiga. E a imagem, quando a gente faz a cirurgia por... O pessoal fala laser, né? Uma artroscopia, uma cirurgia por vídeo. A gente tem a anatomia ampliada em 8 vezes. Então, a tua margem de erro é muito menor. Você tem acesso a regiões que você não tem aberto. Se eu abrir um ombro, eu vou ter uma certa limitação da onde eu posso chegar sem agredir tanto. Por vídeo, eu coloco uma câmera e eu tenho uma amplitude de visualização muito maior e eu tenho uma precisão cirúrgica muito maior. Como eu te disse, 8 vezes ampliada, então a gente é muito mais seguro, né? Sem contar que a agressão para o paciente é muito menor. A gente tem o nosso pós-operatório, felizmente, é muito... Eu cheguei a acompanhar uma, mas não foi por vídeo. A que eu acompanhei acho que era da tíbia, que ele passou um ferro, assim. Uma haste de tíbia. Esse é um procedimento que não tem como fazer por vídeo. As cirurgias por vídeo são cirurgias articulares. O joelho, o ombro e, por vezes, uma prótese de joelho. Como é que eu vou colocar uma prótese por vídeo? Então, precisa fazer uma osteotomia que você citou, uma cirurgia extra-articular, uma cirurgia que tem que ser aberta. Então, a indicação de vídeo ela tem algumas restrições, mas hoje mais de 90% das cirurgias que eu faço são por vídeo. E doutor, tem sempre essa necessidade de você ficar cada vez mais se atualizando, né?
Como é que você consegue fazer para se atualizar, ou você fez até hoje para se atualizar nesse período que você tem que trabalhar, você tem que ter tua vida? E, por exemplo, os congressos nem sempre são aqui, né? São para fora. Eu tenho a felicidade de ser convidado com frequência a participar dos congressos, né? Participar como palestrante, como coordenador de mesa. Então, sempre que você é convidado, você tem que revisar todo aquele tema. Por vezes, para falar de menisco, então eu reviso toda a literatura relevante sobre menisco. Por vezes, para falar sobre ligamento, então eu reviso toda a literatura referente a ligamento, por vezes para falar de artrose de joelho. Então, essa é uma forma interessante de atualização, né? Também E hoje, com a internet, com um banco de dados... Ajuda muito. Eu uso um site, Science Hub, né? Não sei se posso dizer. Pode falar, como é que é? Science Hub. O que tem, né? É um site que você consegue baixar artigos com a... Ah, tá. Que não, sem pagar. Quem tem acesso... Ah, tá. Você tem problema. Mas, se tá lá, eu tenho que usar. Tá lá, tem que usar. É um uso do bem. É, uso para conhecimento. Doutor, e você falou também da sociedade lá, que você falou que é da sociedade brasileira, né? Eu fiz parte de várias sociedades. Sociedade de trauma, sociedade nacionais, internacionais, né? Mas hoje o que eu faço mais, que eu participo mais é a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho. Com relação, por exemplo, um profissional especialista, o quanto agrega essa parte de participação da sociedade? É como se fosse uma validação, né? Você precisa prestar prova. Hoje eu aplico a prova, né? A prova prática. Então, o pessoal que quer entrar para a Sociedade de Joelho, por vezes eu sou convidado a avaliar os candidatos, né? Mas os pacientes têm que ser validados, né? Então, o fato de você pertencer à sociedade te dá uma validação maior. Eu sempre indico, assim, você vai fazer uma cirurgia de joelho, tem que acertar na primeira, porque a chance de... Depois a correção fica mais complexa. E a probabilidade de você acertar pegando um profissional que é validado, que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho, é muito maior, né? É uma responsabilidade, hein? Você que já está há muito tempo nessa parte, ainda o cara chegando pela primeira vez para ser avaliado por você, né? O cara deve ter tremido. Eu passei por isso também. Deve tremer, né? Você deve ter tremido na base também de alguém, né? Não, para mim foi tranquilo, graças a Deus. Doutor, hoje você trabalha no hospital? Trabalho no Costa Cavalcante, trabalho no Hospital da Unimed, trabalho na minha clínica, que é o Instituto do Joelho, né? Uhum. E você atende mais na sua clínica? Na minha clínica e no Costa. Tenho atendimento. Eu vim para Foz para trabalhar no Costa, então tenho um carinho muito grande pelo hospital. Eu nem perguntei, você é de onde? Eu sou do interior, uma cidade pequena, de 5 mil habitantes do interior do Paraná, Santa Amélia. Mas aí eu fiz o meu primeiro grau, fiz parte lá, né? Segundo grau fui para Curitiba e daí fiz minha formação toda em Curitiba. Eu estudei 1 ano em Curitiba, mas foi cursinho, foi positivo. Eu fiquei 11 anos em Curitiba. Fiz positivo também. Fiz positivo. Como é que é? Positivo, Paixão Nacional. Não tinha. Até hoje. O meu é mais antigo. Não, o meu tinha musiquinha, tinha tudo. Mas é legal, porque faz aprender, né? Doutor, aqui tem algumas outras perguntas e alguns outros temas. Deixa eu ver aqui. Aqui ele fala também que com relação à importância da saúde musculoesquelética, que é o que a gente estava falando agora há pouco, né? Mas, retomando, eu queria conversar um pouco sobre essa relação, porque a musculação hoje, ela tem cada vez mais aumentado a quantidade de pessoas que fazem para a relação de fisiculturismo e essa parte de competição, né? E aí tudo tem um limite. Por exemplo, o nosso amigo que é da Netflix lá, que é famoso, o Ronnie Coleman, né? Não sei se você conhece, mas... Que morreu, né? Não, ele tem tudo... Tá tudo... Não sei se ele morreu, mas ele tá tudo... Não sei, então mesmo. O quadríceps dele tá tudo destruído. Que é o que levantava, acho que quase 1 tonelada no...
Eu digo para meus pacientes assim que usam anabolizante, né? Eu tenho um certo preconceito com relação a isso. Eu acho assim, a finalidade é mais saúde do que estética. E quem usa geralmente tem uma finalidade, reposição hormonal é uma coisa. Você usar para fins estéticos eu não acho que é interessante. Eu digo assim, a mesma coisa que você passar a tua vida inteira dirigindo a 250 por hora. É legal, chega rápido, mas a hora que você tiver um problema, sem contar consequências hepáticas, cardiológicas. Então, assim, se você avaliar risco-benefício, na minha opinião, não vale a pena. Porque o powerlifting, que a gente tá falando bastante de levantamento esse é um meio, de peso. Esse é um meio que... a galera se ultrapassa, assim, tipo, o cara tá levantando peso, chega a escorrer sangue do nariz do cara. Mas eu acho que cada um tem o direito de decidir o que é da vida, né? Sim. Se você quer essa linha, direito de cada um. A gente vai para uma linha mais saudável, de preservar funções. O que eu penso? Eu quero que meu paciente chegue com 90, 100 anos, tendo qualidade de vida, e não é o que a gente espera do pessoal que usa esse tipo de droga. Doutor, você hoje formado, já especialista, há muito tempo já, qual que é uma dica que você daria para uma pessoa que hoje está assistindo a gente, que gostaria de fazer a residência em ortopedia? Eu acho que você tem que ter afinidade, né? Uma coisa que eu acho que eu gosto na medicina, minhas duas filhas têm essa pretensão de fazer medicina, não por minha influência, presumo. Quase que não, né? Não, eu nunca deixei livre assim. Mas eu acho que a medicina te abre um leque muito grande. Então você tem várias... Você não sabe o que você quer da vida, faz medicina, que lá você vai encontrar vários caminhos. Eu não gosto de ver paciente. Perfeito, você faz uma imagem que você vai... Vira radiólogo. Eu não gosto de ver sangue, é o que eu imaginava. Até eu entrar na cirurgia ortopédica e achar que era que eu era marceneiro. Mas você tem uma gama muito grande, então eu acho legal isso. Eu me identifiquei com a ortopedia. A ortopedia é muito cálculo, é muita física, é muita matemática. É um ramo da medicina assim mais para exatas, assim. Você tem forças. O pessoal olha um parafuso da ortopedia e acha que é um parafuso de parede. Não, é extremamente complexo. Vários tipos de parafuso, composição de material. O povo acha que é só catar ali no negócio e tá. Não é assim, né? Quando eu estava na residência, a primeira aula dos acadêmicos, quando eles passavam... O pessoal que fazia faculdade, quando eles passavam pela ortopedia, era uma aula minha, né? Eu explicava sobre os detalhes do material ortopédico, né? Aí eu chegava para o meu professor e falava pro chefe da residência, falava, eu acho que os acadêmicos não estão entendendo nada da minha aula. O professor falava, não, a ideia é essa. Eles entenderem que a ortopedia é uma ciência complexa. Porque às Mas vezes... eles não entendiam nada. Às falava vezes de passo de parafuso, alma, material, cromo, cobalto, molibdênio, ácido polilático. Então, assim, é uma aula que... Você falou chinês também. Angulação que nem você comentou da haste, qual a angulação da haste, qual o formato, o porquê da haste. Então, assim, as pessoas acham que a ortopedia é um pouco simplista, coloca um parafuso. Não, extremamente. Aonde você coloca o parafuso, a quantidade de parafuso, o tipo de parafuso, isso é extremamente, assim, calculado. Não é por isso que dá certo ou não. É um negócio que realmente a gente tá falando que é calculado. E igual eu fico imaginando sempre aquele negócio de quando você refaz o tendão. Aquilo na minha cabeça fica... Porque assim, a musculatura volta, a pessoa consegue fazer o movimento normal novamente, né? Então vamos lá. Esse tendão, no caso que você está citando, é o tendão do semitendíneo e do graço. São os dois tendões mediais da coxa, tá? Esse tendão ele vai se regenerar, igual o rabo da lagartixa. A lagartixa arranca, você quebra um osso, vai formar o osso de novo. Sim. Você corta a tua pele e vai cicatrizar. Esse tendão que a gente retira, ele em torno de 6 meses, no máximo de 2 anos, ele vai regenerar. Lógico, a princípio o paciente vai perder força nessa região, mas com o tempo ele consegue recuperar. Então, esse tendão que a gente tira, ele não é um tendão que vai ficar ausente ad eterno. Durante um período ele vai fazer falta, mas a longo prazo ele vai regenerar, médio e longo prazo. Doutor, mudando de assunto, uma outra coisa que eu lembro bastante que eu vi na internet,
que é sobre a galera do CrossFit. Normalmente falam bastante que é muito lesivo, né? Que ela realmente acaba destruindo, às vezes, a musculatura. Por ser um esporte que ele é alto rendimento, você tem que... O corpo inteiro durante alguma atividade física do CrossFit. Mas, às vezes, nem sempre tem a supervisão perfeita, né? Então, a gente escuta bastante essa parte de que o que seria mais adequado? Assim, eu não sou muito fã do CrossFit, por isso que eu tô perguntando, mas a musculação ou o CrossFit para uma pessoa? Depende de caso para caso, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que quer ter uma vida saudável, você indicaria a musculação ou o CrossFit? Não posso indicar os dois. Pode indicar os dois? Então, isso que o CrossFit é lesivo, estatisticamente não é verdade, tá? O futebol tem muito mais lesão do que o CrossFit. Então, são atividades distintas. A musculação é a base, é necessário. Então, os meus pacientes que fazem CrossFit, oriento que eles façam... Qual é o problema do CrossFit? É uma atividade balística, uma atividade instável. Quanto mais instável a atividade, maior o risco de lesão. Você falou da supervisão, isso é extremamente importante. Mas as pessoas que se machucam, geralmente machucam quando estão num nível mais alto do CrossFit, quando elas já estão forçando mais. Mas o que eu recomendo, via de regra, é associar um treino estático, que é um treino de musculação e o CrossFit. Então, na ortopedia nós temos 3 pilares, tá? Ganho de massa muscular, ganho de flexibilidade, alongamento e uma coisa que chama propriocepção, que é coordenação. Então, esse trabalho balístico, esse trabalho instável do CrossFit é muito interessante para melhorar a coordenação. Então, se ele for bem feito, ele é benéfico, ele não é lesivo. Isso é um mito. É aquilo que a gente estava falando, as pessoas falam que elas acham, a gente tem que estudar, a gente tem que ver a estatística. Estatisticamente, o CrossFit não é uma atividade com índice de lesão muito maior que as outras. Lógico, toda atividade, você sai na rua pode torcer o tornozelo, toda atividade tem um índice de lesão, mas ele é relativamente seguro se for bem orientado e bem coordenado e for associado com a musculação. Se for associado com musculação e alongamento passivo, a gente sempre enfatiza o alongamento passivo, alguém alongando a pessoa, aí é uma atividade excelente. O alongamento é uma coisa muito importante, né? Principalmente na musculação. Sempre quando eu fui... agora não tô indo, né, gente? Não dá pra perceber. Mas, assim, quando eu ia, era o personal lá e os professores que estavam lá sempre faziam a gente se alongar primeiro para depois fazer a musculação em si. E até mesmo, às vezes, na hora de fazer o movimento, né? Fazer com um peso super menorzinho, mas o mais barrelinho possível para fazer o movimento, aí depois você fazer com o movimento com o peso que você já usa, né? O alongamento não necessariamente ele precisa ser associado com atividade física. Vou dar um exemplo, eu posso alongar na segunda-feira e treinar na terça. O alongamento antes ou depois do exercício é independente. Uma coisa que a gente orienta principalmente em atividades balísticas, futebol, crossfit, é no meio do exercício não alongar. Porque quando você alonga no meio do exercício, você pode alterar a coordenação, a propriocepção, e isso pode ser um fator que favoreça a lesão. Certo dia entrou uma paciente e falou, eu li um artigo, fisioterapeuta, né? Eu li um artigo que o alongamento aumenta o número de lesões. Tá certo, tá errado. Porque você estar bem alongado, aquilo que eu te falei, você alonga na segunda, você tem que estar bem alongado para um nível alto de atividade física. O alongamento, ele é fundamental, ele reduz carga, reduz estresse e dessa forma reduz o número de lesão. Agora, no caso específico de atividades balísticas, no meio da atividade, você alongar, mas é uma situação extremamente específica. Você alongar no meio da atividade pode alterar um pouco a coordenação, que a gente chama de propriocepção, que é uma coordenação segmentar, joelho, coluna, e isso pode favorecer a lesão, mas não que o alongamento favoreça a lesão. As pessoas confundem muito o aquecimento, que é extremamente necessário, com o alongamento. O alongamento não necessariamente tem que ser associado com a atividade física. Eu, por exemplo, faço academia no meu condomínio e eu alongo na minha clínica, associado da atividade física. Momentos diferentes também. E um outro exemplo, como eu faço
musculação, não faço outra, parei de jogar bola, não tenho mais performance que justifique isso. Mas eu tenho uma galerinha lá que joga bola nesse ritmo, se você quiser participar também. Mas como eu faço só exercício, acabo fazendo mais exercício estático, por vezes eu vou fazer uma brincadeira, jogar um vôlei, jogar um futebol, eu já me machuco por falha de coordenação. Então, associar uma atividade balística, desde que tenha essa consciência que tem que correr um risco menor, é interessante. Então, essa parte de o alongamento, principalmente na musculação, principalmente antes... A musculação, como é uma atividade... Lógico, você tem peso livre, você tem halteres, mas a musculação para membro inferior, que é praticamente máquina, você tem um risco relativamente baixo de lesão com alongamento. Então, é um caso que você pode alongar no meio, antes, depois. Eu prefiro alongar depois, ou quando eu tenho essa opção. Via de regra, eu alongo na minha clínica, independente de ter feito atividade. Mas a musculação não seria um risco tão grande. O crossfit, que é uma atividade bastante instável, a gente recomenda que não alongue no meio. Futebol, que tem mudança de direção, basquete, vôlei, a gente recomenda que não alongue no meio. Depois... antes, no dia seguinte, no dia anterior, excelente. Mas, por exemplo, tem algumas vezes... Deixa eu deixar bem claro. Você tem que estar bem alongado. Tá. Não é alongar para... Aqueles 5 minutos de alongamento não vai resolver a tua vida, entendeu? Você tem que estar. Isso leva meses. Então, dissocia da atividade física. Eu mesmo já não alcanço. Eu levo anos. Eu já não alcanço mais o meu pé aqui. A ponta do pé já não sei se eu alcanço. Eu tenho essa dificuldade também. Doutor, porque assim, por que eu quis perguntar isso pra você? Porque às vezes, por exemplo, a gente estava fazendo exercício físico e quando eu passava, eles dividiam o treino, né? Então, quando passava, por exemplo, bíceps, quase nunca era no dia de fazer costas, por ser movimentos antagonistas, né? Bíceps para cá e costas estira o braço. Isso tem muita relação ou nem sempre? A minha rotina, quando eu tenho tempo, eu vou para a academia, por vezes eu faço 15 minutos, faço o que dá, assim, eu tenho a minha série de exercícios. Eu acho uma coisa é alta performance, perfeito, separar grupos musculares. Outra coisa é você trabalhar fortalecimento para a qualidade de vida. E daí, na minha opinião, isso não é tão relevante. Tá. Doutor, queria agradecer a sua participação. Eu que agradeço. A galerinha aqui fica muito feliz. E parabéns pelo trabalho, cara. Espetacular, fantástico, admiro. Que bom que você gostou. A gente fica muito feliz quando vocês gostam assim de participar, porque a expectativa é que seja uma conversa leve, que a gente pergunte desde o básico até alguma coisa mais complicada, para que todo mundo entenda o que a gente está querendo passar para vocês. Aperta minha mão aqui, muito obrigado, doutor. Sei que é difícil apertar aí. Mas... Eu que agradeço, Arthur. Muito gentil você, cara. Obrigado pelo convite. Me sinto lisonjeado de estar aqui. Eu que agradeço. O homem já tem 900 anos de experiência já. Ele passou um pouquinho. 932. Gente, segue o doutor aí no Instagram. Faz assim, doutor, que vai aparecer teu Instagram. Assim. Vai aparecer Luciano.tá. Aparecendo aqui, né? Aqui, ó, nessa câmera. Nessa aqui, Luciano.tá. 2 vezes. Segue o doutor lá no Instagram para vocês terem mais contato com essa área da ortopedia. Ele posta bastante coisa lá. Ele é blogueiro. Não sou blogueiro. Quase blogueiro. Mas ele posta bastante coisa. Ele posta os procedimentos, o pós-operatório principalmente, né? Então, quem quiser assistir, tá aí o Instagram dele. Quem tá assistindo a gente, se inscreve aí embaixo, tá? Eu sei que você às vezes não se inscreveu. Dá o like, comenta pra gente alguma coisa. Compartilha com alguém aí que você acha que gosta desse conteúdo de ortopedia, principalmente. E também quem gosta de medicina, né? Porque esse aqui é medicina pura. É tudo medicina aqui. Tudo é medicina. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção de todo mundo que participou aí. E para lembrar para eles, o que você não sabe, Medicina. O Medicina.